Já pensou se fosse com o seu Jair? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Um caso de investigação criminal realizada pelo Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos, DENARC, de São Paulo, levanta uma série de questões bastante interessantes envolvendo o contador João Muniz Leite, bem como sua relação com seu cliente mais famoso, o ex-presidente Lula. Certamente, você não ouvirá uma cobertura completa da investigação no Jornal Nacional ou na grande mídia em geral. Então, aqui vai um breve resumo. O DENARC investiga João Muniz Leite por suspeitas de lavagem de dinheiro para a organização criminosa PCC, o primeiro comando da capital. O contador e sua esposa atuariam juntos nessa prática, utilizando-se para a tal lavagem de dinheiro de um expediente bastante inusitado. Ambos teriam sido premiados em loterias federais nada menos que 55 vezes, apenas no ano passado. Em uma das ocasiões, João Muniz teria dividido o prêmio de 16 milhões de reais com o traficante Anselmo Bechelli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, que já foi um dos principais fornecedores de drogas para o PCC e que foi morto em 2021. O quão sortudo um sujeito precisa ser para ganhar tantas vezes assim na loteria? De acordo com a Polícia Civil, João Muniz seria um contador muito conhecido no submundo do crime, procurado por pessoas que precisavam lavar dinheiro. Em outras palavras, seria um especialista nessa questão. Por isso, ele seria o homem certo para lidar com o dinheiro do PCC. E talvez com o dinheiro de outras pessoas que quisessem converter em patrimônio lícito dinheiro oriundo de outras práticas criminosas. Desde os tempos de Al Capone, o fato de que contadores são o calcanhar de Aquiles de pessoas envolvidas em atividades suspeitas é bastante conhecido. Parece que aqui a coisa não foi diferente. O contador teria ganhado 34 milhões de reais em sorteios das loterias federais, dinheiro que teria sido usado em parte para que o citado traficante Cara Preta adquirisse, junto com outros 5 membros do PCC, a empresa UPBus, que mantém um contrato de 600 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo. É isso mesmo que você ouviu. A Prefeitura de São Paulo contratou uma empresa formada por membros do PCC. O Brasil, meus amigos, não é mesmo para amadores. E como se tudo isso não fosse o bastante, não pode ser desprezado o fato de que João Muniz Leite é contador de Luiz Inácio Lula da Silva, tendo sido responsável, inclusive, por sua declaração de imposto de renda entre 2013 e 2016 e por dar apoio contábil ao ex-presidente durante as investigações da Operação Lava Jato. É claro que isso, por si só, não implica o ex-presidente e ex-presidiário em nada, mas que é bastante estranho, isso é. Contudo, o que não é estranho é a utilização de loterias federais para operações de lavagem de dinheiro. Isso, na verdade, é até bastante comum. O falecido ex-deputado João Alves de Almeida ficou famoso no âmbito do escândalo dos anões do orçamento, no longínquo ano de 1993, por ter justificado o expressivo aumento de seu patrimônio com nada menos que 200 bilhetes de loteria premiados, transformando-o certamente em uma das pessoas mais sortudas do país. Já Fernando Giacobo, que já chegou a ser vice-presidente interino da Câmara dos Deputados, quando do afastamento do príncipe suíço Eduardo Cunha, também foi agraciado com uma série de premiações na loteria, nada menos que 12 prêmios no intervalo de 14 dias, totalizando 134 mil reais. O deputado, que se classificou como um cara de muita fé, afirmou que o caso se tratou de pura sorte. Não é novidade para ninguém que a loteria é um prato cheio para a lavagem de dinheiro oriundo das práticas criminosas mais variadas que você possa imaginar, desde propinas e desvios advindos de corrupção política até mesmo dinheiro do narcotráfico, como parece ser o caso envolvendo o contador de Lula. Por meio desse sistema de jogos de azar monopolizado pelo Estado, rios de dinheiro são lavados, não resultando em qualquer problema para os envolvidos na maioria dos casos. Agora, experimente você, mero mortal, realizar uma atividade semelhante a essa, jogos de azar com possibilidade de lavagem de dinheiro, para ver o que o Estado fará com você. Sabemos bem como a coisa funciona. O Estado odeia concorrência.
Para além das relações de João Muniz Leite e de sua esposa com nomes fortes do PCC, sua relação com o ex-presidente Lula também não pode passar despercebida. Não é apenas o fato de que o contador se responsabilizou pelas declarações fiscais de Lula, algo que por si só já demonstra uma notável proximidade entre ambos, ainda que meramente profissional, que chama a atenção. De fato, Lula sempre esteve cercado de pessoas que acabaram sendo condenadas criminalmente por diversos delitos, e em todos os casos, o ex-presidente sempre alegou total desconhecimento dos fatos. Certamente, Lula tem dificuldade em identificar criminosos. Porém, talvez a relação mais escabrosa entre o citado contador e o ex-presidente não seja direta, mas sim indireta, envolvendo desta feita Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidiário. O escritório de João Muniz Leite, no bairro Pinheiros, em São Paulo, funciona no mesmo endereço em que Lulinha possui registradas 3 empresas. Novamente, é estranho e suspeito, mas nada além disso. Até o momento, fica a critério de cada um avaliar essas curiosas relações entre Lula, sua família e o contador investigado. Como era de se esperar, o caso não ganhou a repercussão que merecia. São muitos os absurdos contidos nessa história. Para além do crime em si, supostamente praticado pelo contador e por membros do PCC, há também o fato de que as loterias federais são constantemente utilizadas para lavar dinheiro oriundo do crime organizado, e ainda a questão do contrato firmado entre uma empresa formada por cabeças do PCC e a Prefeitura de São Paulo. Contudo, também deveria receber especial destaque o relacionamento consideravelmente próximo entre João Muniz e o ex-presidente Lula. Afinal de contas, o filho deste mantém 3 empresas registradas no endereço do escritório do contador. Porém, não é isso o que temos visto. A Folha de São Paulo, por exemplo, noticiou o ocorrido, incluindo logo em seguida o comentário "Caso vira arma bolsonarista". No geral, a notícia não ganhou o destaque que deveria receber. Se o contador em questão tivesse feito as declarações de imposto de renda, por exemplo, do atual presidente, certamente veríamos essa notícia tomando as capas dos principais sites e ocupando o topo das hashtags do Twitter. Pense, por exemplo, que o fato de morar no mesmo prédio que um integrante de milícias foi o suficiente para que a esquerda brasileira passasse a se referir a Bolsonaro como miliciano. E se um dos filhos do presidente, então, tivesse empresas registradas no endereço comercial de um contador ligado ao PCC? Certamente, o caso ocuparia um episódio inteiro do Jornal Nacional, e todos do clã Bolsonaro já teriam sido classificados como narcotraficantes. No caso de Lulinha, porém, a grande mídia parece ser muito mais leniente. Afinal de contas, você não viu muito alarde por parte desses meios de notícias quando o caso que ligava a Game Corp, empresa de Lulinha, a Oi, foi arquivado, não é mesmo? Para aqueles que não se lembram, o caso em questão se tratava da investigação de uma série de repasses feitos pela Oi à empresa do filho de Lula, quando este ainda era presidente, e que teriam elevado o patrimônio de Lulinha, que pouco tempo antes era zelador de zoológico, à casa dos milhões de reais. Mas os envolvidos com o contador não pertencem à família do atual presidente, mas sim à família de Lula. Então, como era de se esperar, a grande mídia vai passar pano para essa estranha relação entre um contador do PCC e um ex-presidente da República. Em qualquer país decente, isso seria um escândalo nacional. Mas estamos no Brasil, e este país é qualquer coisa menos sério. A Operação Abafa já começou, e em breve esse caso será engavetado pela mídia mainstream, como tantos outros envolvimentos estranhos e suspeitos entre Lula e pessoas tão variadas como ditadores estrangeiros, organizações criminosas sul-americanas e políticos envolvidos em escândalos. Afinal de contas, e com certeza, Lula não sabia de nada. Isso não significa, porém, que a internet, com sua forma descentralizada de veiculação de notícias, irá esquecer essa história tão facilmente. Talvez o caso do contador de Lula, envolvido com o PCC, seja um belo termômetro para medirmos o impacto que a repercussão descentralizada de notícias tem numa possível candidatura eleitoral. Na última vez em que o Molusco concorreu à presidência da República, não tínhamos nada parecido com isso, e toda a sorte de escândalos que envolveram o primeiro mandato de Lula foram providencialmente esquecidos pela mídia em geral. Talvez, desta vez, a coisa seja diferente, e os próximos meses nos darão essa resposta. Porém, existe uma pergunta que provavelmente nunca será respondida, mas que vale a pena ser feita. E se isso tivesse acontecido com Bolsonaro?
Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!